Nossa, o Bom Bruno dia, já tá aqui. professor. Ah, senhor, Bom toma dia, banho. Bruno. Bom dia, Bom senhor. dia. E aí, galerinha, animados nessa última semana? Como que tá? E a expectativa para as férias? Como que tá aí de vocês? Tá entrando de férias e tá fazendo esse frio. Eu amo frio, mas É que verdade. frio. Vai ser bom que dorme até tarde, Carol. Vai Ah, não, vendo. O louco tinha com pau, não dá cer- não. com certeza, galera. Dá para dormir até tarde nesse frio. O meu pai, vocês sabem, um pai encarregado de transporte de empresa canavieira aqui de Palmeiras, né? Ele falou que guiou aqui na região nossa hoje. Ele tá de plantão hoje no primeiro horário, então é das 6 da manhã, né, até às 18 horas, mais ou menos. Giou, aqui toda a região nossa amanheceu branca de gelo, por isso que tá esse gelo hoje. Misericórdia, gente. Eu amo frio, mas olha, passa um pouquinho dos limites. Carol, isso é frio de verdade, Carol. Eu não tenho roupa pra esse evento. Nem eu, Carol. Eu tô parecendo uma mendiga. Ô, louco, Eu gente, tô eu assim. tô, ó, todo dia geralmente eu dou aula para vocês de short e camiseta, de boa, né? Hoje eu tô de calça e blusa, e tá tranquilinho aí. Vamos que vamos. O, o problema agora das férias de vocês vai ser que vocês não vão poder viajar, né? Vai ter que ficar em casa de quarentena. Olha que gostoso. Pois é, né, senhor? Ai, isso é verdade. Eu queria tanto ir pra praia. Pois Ai, é, primeiro, Carol. Oi. Carol, Oi. primeiro ano que a gente não viaja por causa da quarentena, né? Os outros anos era por causa do dinheiro. Turminha, É verdade. vira celular. Aí. É verdade, hein? Tá dando pra Ô, escutar tia legal. Aí, Paula, ô o Letícia, povo bom tudo dia. falando. Ô, Nossa, que Júlia, eu vi o demais, seu internet, escrito agora. tudo lindo. Eu imagino que vocês devem estar contando os dias realmente para as férias, né? Ah, o, o Bruno. Ô, Bruno, você Fala, vai ter senhor. bastante serviço com teu irmãozinho, hein? Para ajudar a Ô, sua mãe ali. Aí, já pelo tenho, menos, você tá senhor. de férias, dá pra você dar uma mão legal. É. Ah, não tô escutando o que vocês estão falando, gente. Tá com fone aqui, eu não tô com fone na orelha. Fala de novo aí, por favor. Não, falei que é verdade, senhor. Ó, o que eu vou começar com vocês aqui, a tia Paula, aí, ó, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje referente à expansão marítima europeia, né? O que eu acho interessante, eu vou fazer uma aula bem light, bem tranquila. A tia Paula e a tia Milene vão me chamar a atenção, né, pelo seguinte detalhe. Eu não mandei exercícios para vocês na terça-feira. Eu vou dar essa gorjeta para vocês de novo, de não estar mandando exercício. Então, só quero que vocês prestem atenção na aula, né? O Bruno também tenho certeza que vai ficar bravo comigo, a Carol, a Letícia. Arthurzinho, bom Não dia, vou, não. Arthurzinho. Fica bravo pelo quê? Ué, eu vou deixar vocês sem exercício hoje. Com certeza, senhora, a gente tá super bravo com você. Eu também. Ô, Nossa, senhor, não vou nem dormir de noite, tanta raiva. Eu também. ô, Bruno, partindo de você, cara, eu tenho certeza disso. O trio já tá aqui hoje, ó. O Bruno foi o primeirão, o Arthurzinho tá aqui também. O Alan acabou de entrar. Julinho, eu falei bom dia. O Nicolas já mandou que ele só agradece. Melissa, bom dia. Nayara, Nicolas aí, galerinha, um bom dia a todos. Eu tava conversando um pouquinho com vocês para ver se. Bom dia, senhor. Nossa, que voz de sono, Nayara. Tá pior que a minha. Nossa, eu tô acabada. Ontem eu fui correr, aí eu cheguei, minha sobrinha tava aqui em casa, ela quis fazer vídeo pro TikTok. Aí eu comecei a dançar com ela, a hora que eu vi era 2 horas da manhã. Ó,
Cara, ô, Nayara, eu preciso voltar a correr. Eu preciso voltar a dar uma caminhada, uma corrida, que eu voltei a fazer regime. Já tem uma semana e meia, mais ou menos. Que Ah, eu só tô eu muito amo gordo. correr. Ainda mais que eu rompi os dois ligamentos dos dois joelhos meus. Eu vou passar por cirurgia. Só que não agora. Eu tô fazendo de tudo pra cautelar, né? Mas eu tenho que pôr faixa. Só que eu tento correr, aí eu tenho falta de ar, sabe? Eu não consigo controlar a respiração ainda. E, Sei. e eu tava jogando também hand no Médici. Só que daí eu tive que parar, né? Porque foi com hand que eu estourei tudo os ligamentos. Não, fica, vai tranquilo, Nayara. Eu também não tenho ligamento do joelho direito. Eu tô tocando desse jeito, já vai para 10, 12 anos mais ou menos. Lógico que dói pra caramba. Meu joelho tá me incomodando nesse exato momento. Algumas coisas eu não consigo fazer e eu tô sempre de joelheira. Para andar a cavalo eu vou de joelheira, quando eu tô em academia eu vou de joelheira, para caminhar, para correr, sempre com a joelheira ali, com a faixa que você citou, para amenizar a dor. Mas enfim, você vai É, acostumando com a senhor, questão da dor. mas é tipo assim, perninha de índio eu não consigo fazer. Se fica muito tempo com a perna esticada, aí dói. Se fica com a perna dobrada, dói. Ainda mais nesse frio, nossa senhora. Não, eu sei, Nayara. Ô, Bruno, Oi, senhor. Bruno, você é corredor, não é? Ah, senhor, eu dei uma parada agora. Eu Ah, gosto tá. Não, bastante de correr. você pode dar umas dicas para Nayara de respiração. Ô, pode Nossa, deixar. verdade. O Bruno, os meninos aí, geralmente, eles são sempre atletas. Ô, Bruno, Faz sabe que indo, eu vou, senhor. sabe que eu vou mostrar para você? Vocês que gostam de ler, né? Vocês viram que eu tô com a estante, eu precisei colocar a estante aqui perto de mim, que ela ficava do outro lado do quarto, dava trabalho para ir pegar as coisas. Ó, vocês que gostam de ler, uma dica de livro, eu acho que tem na internet para baixar. De história, não é a parte que nós vamos estudar ainda, isso aqui nós vamos ver no terceiro ano do ensino médio, mas eu acho que vai retratar muito a realidade das últimas crises vividas no Brasil e no mundo com a questão da Bolsa de Valores. Aí dá para vocês entenderem algumas coisas de bolsa quando vocês estão assistindo o jornal. Para vocês é interessante, vocês têm que assistir jornal nesse período da vida que vocês estão, com o vestibular chegando, com o Enem chegando aí para valer, para vocês irem para a universidade, né? Então, ó, eu vou mostrar esse livro para vocês, não sei como que saiu aí na imagem, se dá para vocês verem. Esse livro, ele chama 1929, né? Quebra da Bolsa de New York. É um livro, gente, que ele retrata as questões históricas, porém a gente observa que ele acaba sendo um livro gostoso de ler, né? Ele... Opa! Eu acho que eu derrubei o celular do lado que fica do lado da impressora. Eu acho só. É um livro que ele acaba se tornando extremamente gostoso de ler ao longo aí da leitura dele. Não é aqueles livros de história extremamente cansativos, como eu tenho alguns, né? Ah, e assim a gente vai tocando, certo? Deixa eu ver. Joy, Oi. eu tô lendo um livro que chama O Mundo de Sofia, e ele fala sobre temas de filosofia. Não sei se você conhece, mas, tipo, vários Como, filósofos que a gente já viu, ele conta no livro, assim como outros filósofos também que a gente ainda não viu. É muito interessante. como que chama, Nayara? O mundo é Letícia, Letícia. O Mundo de Sofia. Eu escutei falar do Mundo de Sofia. É Vou muito legal. para você. Eu tenho vontade de comprá-lo. Só que até agora está dentro da minha estante, os livros que eu não abri ainda. Se a gente for observar, eu tenho um monte de livro na estante, 30 títulos, ah, que eu ainda não li, tá? Então, os 30 títulos ali que eu não consegui fazer a leitura ainda. Aí eu vou fazendo as leituras aos poucos, agora com essa quarentena, como não tem como a gente ficar saindo toda hora, eu acabei adiantando bastante diversas leituras aí.
Galerinha, eu vou começar a aula, que a tia Paula já já vai falar que estou conversando muito com vocês. Ó, falando da questão da expansão marítima portuguesa um pouco aí, tá? Ô, Bruno, o áudio tá legal? Tá, senhor. Tá, beleza. Ô, deixa eu só responder um. Ó, o que que eu quero que vocês entendam primeiramente? Portugal está relacionado ao seguinte: vai ter uma série de fatores que vão estar propiciando a ideia referente, né, a ele sair para as grandes navegações. Por quê? Não é uma coisa o seguinte, que a corte portuguesa, que Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, entre diversos outros grandes navegadores do período, acordaram de manhã e falaram assim: vamos arrumar uma caravela e vamos sair no mar, vamos ver para onde dá isso. Não. A gente vai observar simplesmente uma série de itens que vão fazer com que os portugueses e os espanhóis fossem os pioneiros no setor de navegação, tá? Nós vamos ter uma série de itens que fazem todas essas questões. Quando nós pensamos na Europa do século XV, vocês viram, nós falamos nas outras disciplinas um pouquinho em história das questões relacionadas ao Renascimento, correto? Né? Que é a transformação da cultura, transformação de todos os costumes, todas essas questões dentro da sociedade. E a gente vai observar que isso vai colaborar de forma extremamente grande. Nós vamos ver também a questão referente ao seguinte. Nós vamos ver a questão referente ao seguinte, né? A ideia, né, a ideia dos grandes centros comerciais do período. Na onde que eram os grandes centros comerciais do período? Gênova e Veneza e o caminho de Champagne, na França, certo? Essas rotas, elas estavam basicamente em crise, né? A gente observa, por exemplo, a França, na rota de Champagne ali, sendo afetada pela questão referente à Guerra dos 100 Anos, que nós vimos em algumas aulas, né? E as especiarias, né? O que é especiarias, gente? Falando na linguagem de hoje, é tempero. Quando vocês chegam na prateleira do supermercado e olham aqueles saquinhos amarelos, ou aqueles tubinhos compridos cheios de tempero, aquilo lá é especiarias. E geralmente eu brinco com o pessoal da seguinte maneira: os portugueses, os espanhóis, os europeus tiveram tanto trabalho na busca de especiarias para o pessoal usar Sazon hoje, né? Acho que é o primeiro ponto aí bastante relevante. E o que acontece? As especiarias, além dos temperos, a questão referente ao açúcar, né? Eram itens extremamente valorizados. O açúcar, por exemplo, ele era extremamente caro no continente europeu nesse exato momento. A gente observa que eram itens que somente a nobreza, somente a burguesia endinheirada que conseguiam ter acesso a esses itens naquele exato momento. Não havia outras sociedades que pudessem ter o acesso nesse exato momento, né? Não, era somente aquilo. Não tinha outra sociedade, não tinha outra coisa para ter acesso. Então a gente observa essa questão primeiramente. E o que acontece? Por que o pioneirismo português? Nós vamos observar que dentro da formação dos Estados Nacionais, Portugal ele acaba sendo pioneiro, né, na formação dos Estados Nacionais, na questão do final do feudalismo e a centralização do poder nas mãos do rei. Toda a centralização do poder ali nas mãos do rei. Né? Então fica tudo centralizado. Nós vamos observar, né,
a burguesia, nesse exato momento, estava extremamente fortalecida. A burguesia tinha muita grana nesse exato momento. Nós vamos ver a questão do Renascimento, que eu comentei, a questão referente ao progresso técnico e científico. Pô, Bruno, o que é essa ideia de progresso técnico? O que é essa ideia de progresso científico? Gente, as novas tecnologias da época para navegação, o astrolábio, a bússola, né? A questão das caravelas, né? Moderníssimas caravelas para o período, tá, gente? E a gente observa simplesmente que tudo isso estava ali em Portugal. Já já eu vou falar da Escola de Sagres para vocês. Nós vamos observar também, né, a questão referente ao interesse do cristianismo, né, interesse da Igreja Católica, ao interesse da nobreza, quando nós pensamos nessa ideia das grandes navegações, da expansão marítima. Por quê? A Igreja Católica, nesse exato momento, ela queria mais fiéis. Mais fiéis, mais fiéis. Nós vamos observar a outra questão relacionada ao seguinte. A nobreza, ela tinha um certo interesse quando nós pensamos nessa expansão marítima. A nobreza queria novos continentes para poder ter mais terra, né? Para poder ter mais terra. Pô, Bruno, você fala nobreza daqui, nobreza dali, quem eram os nobres? Se nós formos pensar nesse exato período, a nobreza ela faz parte das pessoas que detinham grandes propriedades de terra. A nobreza faz parte do grupo seleto de pessoas que tinham terra, do grupo de fazendeiros, vamos dizer assim, fazendo uma analogia com a palavra da nossa época, certo? Então a gente observa essa questão aí, a questão deles terem propriedades rurais. Beleza, eu acho que é o primeiro ponto. Nós vamos observar, né, a questão da especiaria, que eu comecei a falar para vocês, né? As especiarias, elas passam a ser muito consumidas no continente europeu, né? Cada vez mais consumidas, e era um negócio que dava muito lucro, né? A gente vai observar, né, a ideia de Constantinopla. Pô, eu não projetei o slide na tela de vocês, mas para falar de Constantinopla, aonde vocês vão pensar? Pensem no mapa do continente europeu, certo? Pensar no mapa do continente europeu, ali na onde fica a Itália, toda aquela questão do mar Mediterrâneo, da fronteira com o continente africano ali, que tem Egito, Marrocos, tal, ela vai ficar, né, para o cantinho aqui. Constantinopla, ela fica para a esquerda. Então, o que acontece? Para a direita, desculpa, galera. Eu estou sem relógio, eu troquei a mão. O que a gente vai observar? Dentro dessa questão ali, os caras chegavam até o mar Mediterrâneo, chegavam até Constantinopla e chegavam na Ásia por terra. Chegavam ali na Ásia por terra. A gente vai observar que dentro dessa questão, em 1453, os turcos tomaram Constantinopla e dificultaram os caminhos dos europeus para chegarem na Ásia. Beleza. Esse vai ser o fator significativo para os portugueses se lançarem ao mar e irem buscar as especiarias. Esse é um dos fatores mais significativos quando nós pensamos nessa questão. Os portugueses vão se lançar ao mar para ir buscar especiarias. Aqui, né, falando em específico, os itens que favoreceram, né, Portugal, comentei da centralização, né, a gente vai observar todos os itens que favoreceram, a gente pensa no primeiro item, a questão referente à unificação precoce do Estado português, né, a união de Dom João, né, o mestre de Avis, e a burguesia, que vão derrotar uma parte da nobreza que queriam o domínio espanhol, né? Havia uma parte da nobreza ali, dentro da estrutura,
que queria o domínio espanhol, quando Dom Fernando morre, né, em 1283. Então eles derrotam isso. Burguesia mercantil e parte da nobreza, eles vão apoiar o Dom João, que ele vai criar as chamadas cortes. Pô, o que é essa ideia de cortes? As cortes, elas eram assembleias formadas pelas classes vitoriosas, né, para dar apoio político ao rei, para dar apoio político ao rei, para que conseguisse fazer a expansão marítima e o governo de Portugal. A burguesia, ela estava extremamente fortalecida no quesito money, no quesito dinheiro. A gente observa que a burguesia ali, ela vai sair, né, e vai incentivar as ligações comerciais ali, né. A gente vai observar que a associação entre rei e burguesia vai ser o sucesso das expansões marítimas. O rei tinha a intenção, o domínio, toda a estrutura necessária de conhecimento, né, ali para estar mandando as pessoas, porém, o rei também era apoiado pela igreja, que a igreja ia, toda caravela de expansão marítima sempre tinha alguém da igreja católica junto, né? A gente observa ali que o rei, né, ele tinha interesse, porque expansão marítima, dinheirinho. Porém, ele não tinha capital para jogar as caravelas ao mar. Quem que vem com capital, quem que vem com o dinheirinho? A burguesia. Pá. Vai lá, burguesia e lenha, começa a expansão marítima da qual vocês conhecem. A gente vai observar, né, agora a questão referente à Revolução de Avis, que ela faz toda uma referência relacionada diretamente à ideia que nós temos aqui dos portugueses se livrando do domínio espanhol. Por que a gente fala sempre dos portugueses se livrando do domínio espanhol? A gente vai observar, né, no continente europeu o seguinte detalhe: nós vamos ter a Península Ibérica. O que é a Península Ibérica? Vai ser a área, né, ali, a questão referente à estrutura do continente, e vai ter Portugal e Espanha dentro da Península Ibérica. A península vai ser um lugar que é pensem num quadrado, vamos dizer assim. Uma das partes do quadrado é grudada no continente, as outras 3 partes são banhadas por água do mar, tá? Por água dos oceanos. Bom, só para vocês pensarem aí na ideia do que é uma península. Beleza. A gente fala na questão referente à ideia da Revolução de Avis. No ano de 1283, né, o rei Dom Fernando, né, ele vai morrer e ele não vai ter herdeiros. O que acontece? A dinastia Borgonha, a qual dominava o reino português, ela chega ao fim nesse exato momento. A rainha, Dona Leonor Teles, ela vai assumir o poder como rainha regente, né? E o que acontece? Ela estava disposta a entregar o trono português para tua filha Beatriz, que tinha casado com o rei de Castela. Porém, o que acontece? A burguesia, os banqueiros de forma geral, né, eles não aceitaram essa questão colocada, né, pela Dona Leonor Teles. Simplesmente, a burguesia ali, eles não aceitam essa ideia ali da pressão colocada, da ideia colocada pelo Dona Leonor Teles. Dessa maneira, nós vamos observar que a burguesia, os banqueiros, eles começam a pressionar a corte para estar proclamando o Dom João, né, como rei. Quem que era o Dom João? Era o irmão bastardo do rei falecido. Beleza. Então eles vão pressionar,
para enfiar o Dom João ali como rei. Nós vamos observar também essa questão, né, que os burgueses, eles não aceitaram, né, a questão referente à não manutenção da soberania portuguesa. Então, precisou se manter a soberania portuguesa, né, a questão ali da manutenção de Portugal ali dentro, né. A gente vai observar, né, outra questão, que a nobreza, né, a nobreza, os detentores de terra, que eram os nobres do período, eles queriam, né, uma grande aproximação com os castelhanos para estar reforçando o poderio militar, né? E a pressão burguesa vai ser muito maior. Os burgueses eles vão fazer muito maior pressão. Vamos pensar. Galera, até aí tudo bem? Deu para vocês entenderem como tá? Tudo tranquilo, senhor. Tudo Tá tranquilo? tranquilo. Não, beleza, Carol. Essa parte aqui da história ela é gostosa, gente. Aí a gente vai prosseguir aqui, né? Nós vamos observar agora um resuminho do que são os fatores, né, que vão levar a Portugal à expansão marítima, né? Ó, necessidade de novos mercados consumidores. Falta de metais preciosos. Bruno, o que é metal precioso, Bruno? Senhor, tipo ouro, né? Coisa assim. Metal Isso. que tem muito valor. Que é difícil de encontrar na natureza, sei lá. Exato, Bruno. Exatamente. Interesse na expansão comercial, né? Que automaticamente ela aumentaria o poder do rei também. Quanto mais territórios tivesse sob domínio daquele rei, né? Mais poder ele teria. A propagação da fé cristã e a ambição material, ou seja, acúmulo de grana. E quando nós pensamos na questão referente... Senhor, Oi. o interessante é que o ouro não se valoriza, né? Tipo assim, ele sempre foi e sempre vai ser tipo um metal muito utilizado. Tipo, enquanto várias moedas ficam oscilando, né? Tipo, o dólar, o real, fica oscilando, pode ter queda, pode ter aumento, o ouro parece só aumenta, né? O valor. Sim, o ouro ele é muito estável, Bruno. O ouro ele acaba sendo extremamente estável. E é bastante interessante, porque ali no caso é o metal mesmo, que é extremamente precioso. E quando a gente pensa na questão referente ao ouro aí, o ouro até hoje, o ouro em pedra, né, o ouro em espécie, depois dele formar aquelas barrinhas bonitinhas que às vezes a gente vê na TV, ele acaba sendo muito desejado por quem trabalha com joias, né? Hoje, se você for no banco, por exemplo, e comprar ouro, você pode ir no banco, numa corretora de valores, comprar ouro. Geralmente, o que eles fazem? Eles mandam um documento para você, documento registrado, tudo certinho, bonitinho, falando que você tem X gramas ou X quilos de ouro, né? Você não fica com ouro na tua casa. O ouro fica guardado, sei lá eu aonde, né? Num lugar seguro. Fica em custódia, né, senhor? Oi? Oi? O ouro fica em custódia no banco. Isso, exatamente. Ele fica guardado e você só tem o certificado ali que você tem. Então acaba-se que o ouro, quando você tem a barrinha, às vezes ele acaba sendo muito desejado aí por quem trabalha com joias, né? Justamente aí por estar confeccionando. E é extremamente difícil hoje tá achando essa questão referente ao ouro aí, né? A gente observa todos esses itens. Ó, quando a gente pensa em questão referente à escola de Sagres, né? A ideia da escola de Sagres, nós vamos observar que ela vai ser uma criação do século XV, né? Pelo infante Dom Henrique. E a gente observa a escola de Sagres ali como um divisor de água, né? Quando nós pensamos
na exploração do oceano, na expansão marítima. A expansão marítima, antes da Escola de Sagres e depois da Escola de Sagres. Nós vamos observar que a Escola de Sagres ela vai reunir os maiores estudiosos do mundo que existiam em questões de técnica de navegação. Ela vai lançar embarcações ao mar, né, todo ano, para estar estudando o oceano, para estar fazendo mapa, para anotar a posição de estrela, né, para que tudo isso servisse para guiar os navegadores, né. Então a Escola de Sagres ela acaba sendo um grande divisor de águas quando nós pensamos na questão referente, né, à estrutura aí de viagens. Nós vamos observar também, né, a questão referente aos portugueses, que eles vão estar criando a caravela, né? Geralmente caravela com 2 ou 3 mastros, né? As caravelas, elas eram com as velas ou quadradas ou triangulares, retangulares, né? Para estar facilitando a questão da captação do vento e da locomoção dessas caravelas. Os portugueses, no século XVII, eles constroem as chamadas naus, que elas eram muito maiores do que as caravelas, justamente para estar facilitando a questão das travessias do oceano rumo à Ásia, rumo à América. Né? Nós observamos também, né, que eles vão estar, né, adaptando instrumentos extremamente antigos, né, como a bússola, por exemplo, que ela é criada pelos chineses para estar sendo utilizada no mar. A gente vai observar o aperfeiçoamento do quadrante, a questão do astrolábio, a questão da balestilha, tá? Então depois eu mando foto da balestilha e do astrolábio para vocês no grupo, tá? Então a gente observa toda essa questão. Nós vamos observar o outro detalhe, né? Nesse exato momento, eu comentei com vocês que todo ano saíam-se caravelas em alto mar. Beleza. A gente vai observar simplesmente que nesse exato momento a cartografia ela vai receber grande impulso. A cartografia ela vai receber uma grande quantidade de impulso justamente para estar marcando as novas rotas marítimas, para estar marcando as novas terras que eram descobertas, as novas terras que eram encontradas naquele exato momento. E o que acontece? Essas cartas, né, as cartas náuticas, essas cartas, né, que vão desenhando os caminhos das rotas marítimas ou as terras recém-encontradas, elas vão ser segredos de cada Estado nacional. Portugal vai guardar isso a 7 chaves, a Espanha a 7 chaves, para que nenhum outro país encontrasse todos esses itens, para que nenhum outro país encontrasse essas coisas. Por quê? Se esses outros países encontrassem, nós vamos observar simplesmente que ficaria viável os caras estarem fazendo as rotas comerciais, estarem colonizando essas novas terras encontradas. Tá? Então a gente observa essa situação aí também. Nós vemos a ideia, né, relacionada diretamente, né, à proteção dessas rotas comerciais. Elas eram extremamente valorizadas. Beleza, agora vamos falar um pouquinho da ideia da conquista de Celta. Né? Celta, ali no continente africano. Nós vamos observar o seguinte detalhe. Portugal, né, de certa maneira, apesar do financiamento da burguesia, do interesse do rei, do interesse de uma pequena parte da nobreza, ele não tinha necessariamente todo o capital para estar chegando e instalando grandes estruturas nesses países que ele estava colonizando. Ele não tinha muito capital para instalar grandes estruturas nesses países aí. O que acontece? A gente observa simplesmente que, nesse exato momento, nós vemos
que os portugueses eles começam a instalar as chamadas feitorias, né? O que é uma feitoria? Vai ser um chamado entreposto comercial. Eles pegam, geralmente as feitorias elas acabam sendo instaladas próximas ao mar, então, ou seja, em terras que vão ter portos, portos para as caravelas ou nau pararem, né? E dentro desses entrepostos vai ter o recebimento e o envio de mercadorias. Então vai ser uns caminhos, né, que vai ter dentro do oceano, nas terras que eles vão colonizando, eles vão formar esses entrepostos comerciais, essas chamadas feitorias. Muitas vezes eram estruturas fortificadas, né, de domínio de algum Estado nacional. Na maioria dos casos, essa primeira parte do século aí, geralmente, de Portugal ou Espanha. Então a gente observa essa questão aí, essa primeira ideia relacionada, esses entrepostos comerciais ali. Beleza. A gente vai observar, né, a questão referente à expansão, né, sempre com uma ideia e um espírito de cruzada. Né? Sempre por que a questão da ideia e do espírito de cruzada? Porque é o seguinte, vai ser, né, a luta dos cristãos para estar disseminando o cristianismo contra os muçulmanos que eram tidos como infiéis. Então a gente observa toda essa questão relacionada. E nós vamos observar que os lucros que eram adquiridos a cada nova viagem, a cada nova conquista, eles eram aplicados em viagens futuras, né? Os portugueses reaplicavam esse dinheiro em viagens futuras. Né? A conquista de Celta, né? Ela vai acontecer, ela vai ser liderada e muito incentivada pelo infante Dom Henrique, que é o mesmo precursor principal da escola de Sagres, né? A Celta vai ser conquistada em 1415, a Ilha da Madeira em 1418, Açores em 1427, né? A costa oeste da África, 1434, né? Pelos chamados Gilienes. Ele vai contornar o Cabo Bojador, o que vai permitir, lá no continente africano, a busca por ouro e marfim. Em 1460, Pero de Sintra vai atingir Serra Leoa. Né? E a gente observa que nesse mesmo ano vem a falecer o infante Dom Henrique. Nós vamos observar, né, todas as questões referentes nesse ciclo de navegação, né? Elas vão ter a questão da estrutura para a construção da feitoria africana. E de tudo, gente, né? De tudo que eles encontraram, o mais importante vai estar relacionado, né, a minha humilde opinião aí, uma das maiores atrocidades que aconteceu no mundo de colônias, que é os negros para serem escravizados. Né? Então a gente observa ali a questão referente a todas as feitorias que eram fundadas na África, elas também tinham a intenção, além de receber e enviar mercadorias, também enviar negros que seriam utilizados como escravos. Então a gente observa essa questão relacionada aí. Turma, né? A questão referente à conquista do Périclo africano, que é todos esses locais que eu comentei com vocês, e basicamente a ideia de circundar o continente africano, né? Nós vamos observar o seguinte: vai ter a ideia referente ao comércio, né? Que vai ser um grande motor que vai impulsionar a expansão marítima europeia dos séculos XV e séculos XVI. Deixa eu ver. Carolzinha, está aparecendo aqui na minha tela. Fala uma coisa para mim, Carol. Oi, senhor. Quando eu falo século XV, século XVI, fala um ano do século XV para mim, um ano do século XVI.
Fala, Carol, senão o Bruno vai falar na frente. 1400. 1400? 1400 é século XIV ainda. 1401 já é século XV. Ah, é. 1400. Lembrou? Lembrou? E Entendi. né? Aí século XVI, 1502, 1503, 1501, né? Aí só para lembrar. Ô, galera, peraí, eu parei para perguntar, né? Ô, Paulo, bom dia, Paulo. Eu vi que você entrou agora há pouco na aula, faltando 5, 10 minutos. O Nicolas estava caindo toda hora. O Miguel também entrou um pouquinho mais tarde hoje. Bom dia a todos aí. E Bruno, como se atrasou na terça-feira, teve um monte de gente que invejou você e entrar atrasado, hein? É, senhor, você vê. Ô, galera, vamos ver quem tá me xingando aqui no. Ah, não, Miguel, normal, normal. Ô, galera, aí é o seguinte, a gente vai observar, né, a ideia referente ali, sempre, né, a questão referente à ideia das conquistas, das instalações de diversas feitorias ao longo do continente africano, sempre fazendo uma relação direta aí na questão relacionada à conquista e à manutenção do comércio, principalmente do ouro em pó e de marfim, né, no continente africano, que até esse exato momento, até 1415, né, se encontravam nas mãos dos árabes. Os portugueses vão conquistar, a partir de 1415, a cidade de Celta, que está no norte da África, e a partir daí vão estarem conquistando e mantendo toda essa estrutura comercial ali, tá? A gente observa essa questão e a gente vai observando, né, a criação de feitorias e o avanço, né? Nós vamos observar a conquista de Guiné e a instalação de feitorias em Guiné, né, que ela vai se tornar uma das maiores fontes de renda para os portugueses ao longo dos tempos, justamente pela questão referente ao tráfico de escravos. Justamente pela questão relacionada ao tráfico de escravos, ela vai se tornar uma das maiores fontes de renda, né? E nós observamos, né, que a questão ali, depois da conquista de Constantinopla pelos turcos, né, que ocorreu no século XV, nós vamos observar simplesmente que as especiarias e o açúcar vão ser os itens prediletos dos portugueses quando nós pensamos nos comércios. Beleza? Galera, deu para vocês entenderem? Alguém tem alguma dúvida? E aí, como tá? Tá de boa, senhor. Tranquilo, senhor. Tranquilo. Tranquilinho? Tá de boa, senhor. Não, beleza. Ó, galera, eu tá tranquilo hoje, né? Vou fazer uma aula um pouquinho mais rápida com vocês aí. O pessoal tá todo mundo cansado já, né? Apesar que na quarentena a gente fica mais em casa, mas quanto mais em casa você fica, parece que mais coisa aparece, né? Pra gente fazer. Então, tô tranquilo aqui, vou estar encerrando a transmissão, só vou fazer a chamadinha de vocês aí, pode ser? Deixa eu colocar, Pode ser, senhor, fica à vontade. pode ser? Não vai xingar eu, Bruno? Não, hoje não, senhor. Eu tô em paz com todo mundo. Ah, tá. Nossa, gente, eu achei que o Bruno ia estar bravo que tá acabando as aulas. Eu jurei. Eu tô muito bravo, muito bravo. Ô, galerinha, a Ayla não tá aí, né? Não. O Alan, também não. O Arthur, tá aí. Arthur, cadê o Alan?
Bruno tá aí, Acho tá que falando com ele pode até ser. agora. Camila. Ela foi pro médico, senhor, lá em Ribeirão. Eu não sei se ela viu a tia Paula. Não, tá. A tia Paula, eu acho que escuta, ela marca ali. Eu vou colocar aqui médico. Aí depois a gente vê com a tia Paula como a gente procede. Carol falou comigo agora. A Júlia tá aí, né, Júlia? Letícia Vitória. Aqui, senhor. Manu. Não. A Eduarda Marconi. Tô aqui. A Eduarda Tavares. Tá aí. Melissa. Miguel. Feliz ano novo, Miguel. Calma que ainda não acabou. Nayara. Não. Nicolas. Paulo. Pedro. Galera, cadê o Pedro? Faz dias que eu não vejo ele na aula minha. E a Vitória? Alguém sabe do paradeiro do Pedro? Bruno? Carol? Não sei nada não, senhor. Eu acho que a Carol, a Camila deve saber, eu não sei não. Ô, Bruno, acabei de falar, não sei de nada não. Não, é que esse áudio foi falado no passado, daí. Ah, tá. Então, beleza. Galera, encerrando a transmissão aqui, eu vou desejar uma boas férias a todos, tá? Respeitem a quarentena, fiquem em casa, de boinha, estudem. Eu sei que vocês vão estar de férias, mas é sempre legal a gente ler alguma coisa. E sempre quando nós estamos lendo, eu acho que acaba por enriquecer o conhecimento. Lógico que não vai ser ler horóscopo, né, galera? Então, sempre tem livros interessantes, gostosos aí, que acabam ajudando nós na questão referente ao conhecimento. Beleza? Ó, muito obrigado. Boas férias a todos, tá? Ó, a tia Paula mandou vocês ficarem neste link, que eu acho que a Fernanda já vai entrar, né? Ó, tia Paula mandando vocês ficar no link aqui, então só eu vou sair. Escutaram, galera? Beleza? Ó, muito obrigado. Bom restante de semana. Boas férias a todos ali. Beleza, galera? Obrigadão. Beleza, Até senhor, mais. obrigada pela aula. Boas férias. Ó, Obrigado. senhor, obrigado. Boas férias aí. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, Julinha.